Durante muito tempo eu associei o chamado de Deus a mulheres fortes, seguras, resolvidas, mulheres que sabiam exatamente quem eram, para onde iam e como fazer as coisas acontecerem. E por causa disso, eu sempre me senti insegura, cansada ou confusa. A primeira conclusão que vinha à minha mente era simples: talvez Deus não esteja falando comigo. Talvez eu não seja esse tipo de mulher. Foi lendo Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello, que essa lógica começou a cair. O livro não romantiza fragilidade, mas também não reforça essa ideia silenciosa de que Deus só usa quem parece pronto. Pelo contrário, ele revela algo que confronta profundamente a forma como muitas de nós interpretam a própria história. Deus não chama mulheres prontas, ele chama mulheres disponíveis. E disponibilidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com consciência, tem a ver com disposição para olhar para dentro, reconhecer limites, amadurecer e seguir mesmo quando a sensação interna é de insuficiência. Muitas mulheres amam a Deus, mas vivem se sentindo atrasadas, pequenas ou inadequadas. Não porque isso seja verdade, mas porque aprenderam a interpretar a própria caminhada a partir do medo e da comparação. Uma das coisas que mais me marcou nas marcações desse livro foi perceber como muitas vezes confundimos humildade com desvalorização. Chamamos de humildade o hábito de diminuir a nós mesmas. Chamamos de prudência o medo de assumir posição. Chamamos de espera o adiamento constante de decisões que já poderiam ter sido assumidas com maturidade. E sem perceber, vamos construindo uma narrativa interna que nos mantém sempre à margem. O livro mostra que Deus conhece profundamente a história de cada mulher que ele chama. Ele não ignora processos, erros, feridas ou limitações. Ele também não permite que isso se torne desculpa para uma vida paralisada. Ser improvável não é um rótulo para permanecer escondida, é um ponto de partida para a transformação. Deus não se surpreende com as nossas fragilidades. Nós é que muitas vezes nos surpreendemos com a coragem que Ele espera que desenvolvamos. Eu comecei a perceber como muitas mulheres vivem com fé ativa, mas com uma visão distorcida de si mesmas. Creem em Deus, mas duvidam da própria capacidade de responder ao que Ele pede. Oram pedindo confirmação, quando na verdade o ajuste necessário é interno. Alinhar a forma de pensar sobre quem se é e sobre o processo que está em andamento. Uma pergunta simples, mas importante, começou a ecoar em mim durante essa leitura. Será que eu estou esperando me sentir pronta para obedecer quando Deus está me chamando a amadurecer enquanto caminho? Essa pergunta muda tudo. Quando ela tira o foco da sensação interna e coloca o foco na responsabilidade. Não uma responsabilidade pesada, mas consciente. O livro também deixa claro que Deus não chama mulheres improváveis para destinos confusos. Ele chama para processos profundos, silenciosos e consistentes. Processos que formam caráter, clareza e firmeza interior. Muitas vezes o que chamamos de demora é, na verdade, formação. O que interpretamos como silêncio pode ser um tempo de alinhamento interno. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se reconhecendo nessa sensação de não estar pronta, de amar a Deus, mas ainda se sentir insegura para avançar, de desejar fazer a coisa certa, mas viver travada por pensamentos que dizem que você ainda não é suficiente. Se isso ressoa em você, eu quero te dizer com cuidado, isso não te desqualifica, mas também não pode te governar. Deus não chama mulheres improváveis para que elas permaneçam se escondendo atrás dessa identidade. Ele chama para que, aos poucos, aprendam a se ver como Ele as vê. Não com pressa, mas com confiança, mas com responsabilidade e consciência. Essa conversa começa aqui, não para pressionar, não para expor fragilidades, mas para ajustar a lente,
porque muitas vezes o maior impedimento não está no que Deus pede, mas na forma como a mulher se enxerga ao ouvir esse chamado. Existe uma história que cada mulher conta para si mesma todos os dias. Às vezes ela não é dita em voz alta, mas governa pensamentos, escolhas e reações. É a história sobre quem ela é, sobre o que pode ou não fazer, sobre até onde pode ir e sobre o que Deus espera dela. E muitas vezes essa história não nasce da verdade, mas de experiências mal interpretadas. Foi lendo Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello, que eu comecei a perceber como muitas mulheres vivem presas a narrativas internas que já deveriam ter sido revistas. Histórias construídas a partir de erros do passado, de palavras recebidas em momentos de fragilidade, de comparações silenciosas ou de expectativas que nunca foram realmente de Deus. Muitas mulheres acreditam em Deus, mas não acreditam plenamente que Ele está trabalhando nelas. Olham para a própria trajetória e veem apenas falhas, atrasos e incoerências, enquanto Deus enxerga processo, formação e crescimento. O problema é que, quando a mulher insiste em se ver apenas pelo que errou, ela passa a decidir a partir da culpa, não da consciência. Eu comecei a ver quantas vezes contei para mim mesma uma versão limitada da minha história. Usei o passado como argumento para não avançar. Usei erros antigos como justificativa para permanecer parada. Chamei de prudência o medo de assumir posição e chamei de espera espiritual o adiamento constante de decisões que já poderiam ter sido amadurecidas. O livro mostra que Deus não apaga a história da mulher quando a chama. Ele ressignifica. Mas para que isso aconteça, a mulher precisa parar de repetir para si mesma narrativas que a mantêm pequena. Não se trata de negar o passado, mas de não permitir que ele governe o presente. Existe uma diferença grande entre aprender com a história e ser governada por ela. Outro ponto forte das marcações é perceber como a culpa se torna, muitas vezes, um freio invisível. A mulher não se permite avançar porque sente que ainda não pagou o suficiente pelos erros que cometeu. Vive tentando compensar, agradar, provar valor. Isso gera cansaço, um peso que não faz sentido, mas que continua ali, sustentado por pensamentos que nunca foram confrontados. O livro nos lembra que Deus não chama mulheres para viverem tentando se justificar. Ele chama para viverem alinhadas, e alinhamento começa na forma como a mulher interpreta a própria história. Quando ela aceita que Deus está trabalhando, inclusive nos seus processos imperfeitos, algo muda por dentro. A autocrítica excessiva começa a perder força e a consciência ganha espaço. Talvez você esteja percebendo agora que parte do seu cansaço não vem das responsabilidades externas, mas da história interna que você repete todos os dias. Uma história que diz que você sempre chega atrasada, que nunca é suficiente, que precisa fazer mais para merecer. Se isso ressoa em você, vale uma pausa honesta. Essa narrativa vem da fé ou do medo? Aqui entra um ajuste importante. Fé não é negar a realidade, mas é enxergá-la a partir da verdade. E a verdade é que Deus trabalha com mulheres reais, em processos reais, com histórias reais. Ele não espera uma versão idealizada de você. Ele trabalha com a versão disponível, consciente e disposta a crescer. Antes de seguir, eu quero fazer uma pergunta simples, mas necessária. Que história você tem contado sobre si mesma nos últimos dias? Ela te leva para frente ou te mantém parada? Ela te aproxima de Deus ou te faz viver tentando se justificar diante dele? Se enquanto me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a reorganizar essa narrativa interna com mais clareza, o link está na legenda para quem quiser continuar essa leitura no próprio ritmo, sem pressa, sem cobrança. E se essa conversa já trouxe algum tipo de clareza para você,
Curta esse vídeo e se inscreva no canal Entre Páginas e Revelações. Aqui a proposta não é acelerar processos, mas caminhar com consciência. Porque mudar a forma como contamos nossa história é muitas vezes o primeiro passo para viver aquilo que Deus está formando. Uma das ideias mais libertadoras que encontrei nesse livro foi entender que Deus não chama mulheres, apesar de suas limitações, mas trabalha nelas através do processo. Muitas vezes nós interpretamos a sensação de inadequação como sinal de que não fomos escolhidas, quando na verdade ela faz parte do caminho de amadurecimento. Existe uma crença silenciosa que se instala no coração de muitas mulheres, a de que se Deus realmente estivesse comigo, eu já me sentiria mais segura, mais preparada, mais confiante. Mas o livro mostra que esse pensamento não encontra base na forma como Deus age. Ele não espera que a mulher se sinta pronta para então chamá-la. Ele chama e no processo forma, ajusta e fortalece. Eu usei a palavra improvável como um lugar de conforto, como se ela me desse permissão para não avançar. Ser improvável nesse sentido virou quase uma identidade fixa, quando na verdade é apenas um ponto de partida. Deus não chama mulheres improváveis para que permaneçam presas a essa definição. Ele chama para que aprendam a se mover mesmo quando ainda não se sentem completas. O livro deixa claro que insegurança não é sinônimo de discernimento. Muitas vezes chamamos de prudência aquilo que é medo de errar. Chamamos de humildade o receio de assumir posição. Chamamos de espera espiritual a dificuldade de sustentar decisões. E assim vamos adiando passos que já poderiam ser dados com maturidade e clareza. Deus não se confunde ao escolher. Quando Ele chama uma mulher, Ele conhece suas limitações, seu passado, suas fragilidades e suas dúvidas. Nada disso surpreende. O que muitas vezes nos paralisa não é a ausência de confirmação divina, mas a forma como interpretamos o processo. Queremos segurança total antes de obedecer, quando Deus está nos ensinando a amadurecer enquanto caminhamos. Uma pergunta importante que surgiu para mim durante essa leitura foi: será que eu estou esperando deixar de ser improvável para responder ao que Deus está formando em mim? Porque se for assim, a resposta nunca virá. O amadurecimento não acontece do movimento, mas durante. E isso exige uma mudança de mentalidade. Sair do lugar da autoavaliação constante e entrar no lugar da obediência consciente. O livro também mostra que Deus não chama mulheres improváveis para confundi-las. Ele chama para alinhá-las. O chamado não vem para gerar mais confusão interna, mas para organizar. Quando a confusão permanece por muito tempo, o problema raramente está no que Deus está pedindo, mas na lente com que a mulher está enxergando a si mesma e o processo. Quantas vezes eu espiritualizei a espera, quando na verdade o ajuste necessário era interno. Não era falta de tempo, era falta de clareza. Não era ausência de direção, era medo de assumir responsabilidade. E reconhecer isso foi libertador, porque tirou o peso da expectativa externa e trouxe a responsabilidade para um lugar saudável. Ser improvável não significa ser incapaz, significa estar em formação. E formação não é castigo, é cuidado. Deus forma no silêncio, no cotidiano, nas pequenas decisões que ninguém vê. Ele não apressa processos, mas também não nos convida a permanecer paradas por medo. Talvez você esteja ouvindo isso agora e percebendo que tem usado a sensação de não estar pronta como justificativa para não se posicionar. Se isso ficou claro, eu quero te dizer com tranquilidade: isso não é condenação, é consciência. Deus não está te chamando para se sentir pronta, Ele está te chamando para amadurecer. E amadurecer começa quando a mulher aceita que Deus não errou ao escolhê-la.
mesmo com dúvidas, mesmo com limitações, mesmo ainda em processo. O chamado não elimina a fragilidade, mas a direciona. E quando essa lente muda, algo começa a se alinhar por dentro. Ao avançar nessa leitura, algo ficou muito claro para mim. Ser improvável não nos isenta de responsabilidade, pelo contrário. Quando Deus chama uma mulher, Ele não a chama para um lugar de passividade, mas para um processo de amadurecimento. O livro deixa isso evidente ao mostrar que o cuidado de Deus não substitui o posicionamento da mulher. Ele o desenvolve. Por muito tempo eu associei dependência de Deus à ausência de decisão, como se confiar nele significasse esperar que tudo se resolvesse sem que eu precisasse assumir escolhas difíceis. Mas aos poucos fui percebendo que essa lógica não traz descanso, traz estagnação. A dependência saudável não paralisa, ela sustenta decisões conscientes. O livro confronta a ideia de que esperar em Deus é sinônimo de não agir. Muitas vezes a espera verdadeira acontece quando a mulher se posiciona internamente, enquanto revê pensamentos, ajusta crenças e assume responsabilidade sobre aquilo que já está claro. Esperar não é ficar parada, é não agir por impulso, mas também não adiar por medo. Quantas decisões eu deixava em aberto por receio de errar? Não porque não houvesse clareza suficiente, mas porque havia medo das consequências, medo de frustrar alguém, medo de perder a aprovação, medo de assumir um caminho que exigiria firmeza. E sem perceber eu chamava isso de cautela espiritual, quando na verdade era insegurança. O livro nos ajuda a entender que maturidade espiritual envolve sustentar escolhas, não apenas decidir, mas permanecer na decisão mesmo quando surgem dúvidas, pressões externas ou desconforto interno. Muitas mulheres decidem algo com clareza e dias depois começam a se questionar novamente, não porque a decisão estava errada, mas porque não estavam acostumadas a sustentar o silêncio que vem depois. Responsabilidade espiritual também envolve aprender a dizer não. Não há convites que drenam energia, não há expectativas que não foram assumidas com consciência. Não há papéis que foram ocupados por medo de desapontar. O livro mostra que Deus não chama mulheres para viverem sobrecarregadas, mas para viverem alinhadas. E esse alinhamento, às vezes, exige cortes simples, porém firmes. Outra coisa que ficou muito clara foi entender que maturidade não tem a ver com perfeição, mas com coerência. Coerência entre o que se crê, o que se pensa e o que se vive. Quando essa coerência falta, a mulher vive cansada, mesmo fazendo coisas boas. O peso não vem do excesso de tarefas, mas da falta de alinhamento interno. Talvez você esteja percebendo que parte do seu cansaço vem de decisões que nunca foram totalmente assumidas. Você começou algo, mas nunca se posicionou de verdade. Aceitou responsabilidades sem clareza. Manteve portas abertas por medo de fechar. Se isso ressoa em você, vale uma pausa honesta. O que hoje pesa na sua vida porque ainda não foi decidido com maturidade? O livro nos lembra que Deus forma mulheres capazes de sustentar aquilo que recebem. Ele não entrega clareza para gerar confusão, nem chama para deixar a mulher sobrecarregada. Quando há excesso de peso, muitas vezes é sinal de que algo precisa ser reorganizado por dentro. Responsabilidade não é um fardo quando nasce da consciência. Ela se torna pesada demais quando é assumida por culpa ou pressão. E é isso que esse livro ajuda a separar. O que é resposta genuína ao que Deus está formando e o que é apenas medo de decepcionar. Esse bloco me ensinou que maturidade espiritual é quando a mulher para de se esconder atrás do rótulo de improvável e começa a assumir com calma e firmeza as escolhas que já estão diante dela. Não por força, não por cobrança, mas por clareza. Chegar ao final dessa leitura me fez perceber que o maior ajuste nem sempre está no que a mulher faz,
mas em como ela se enxerga no processo. Muitas vezes o peso que carregamos não vem das responsabilidades em si, mas da resistência em aceitar quem Deus está formando enquanto caminhamos. Queremos resultados rápidos, segurança imediata e confirmação constante. E quando isso não acontece, começamos a duvidar de nós mesmos. O livro Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello, deixa muito claro: Deus não chama mulheres para exposição precoce, mas para formação profunda. Ele não tem pressa em nos colocar em lugares visíveis, porque está mais interessado em formar estruturas internas sólidas. Quando a mulher aceita isso, algo muda. A comparação perde força, a ansiedade diminui, o cansaço começa a se reorganizar. Aceitar quem Deus está formando não significa se acomodar. Significa parar de brigar com o processo. Significa entender que o crescimento não acontece apenas nos momentos de clareza absoluta, mas também nos dias comuns, nas decisões pequenas, nos ajustes silenciosos que ninguém vê. Muitas mulheres se sentem frustradas porque estão esperando uma versão final de si mesmas para então viver com paz. Mas a paz começa quando a mulher aceita o processo em andamento. Muitas vezes eu resisti ao processo porque ele não parecia grandioso o suficiente. Eu queria sentir mais segurança, mais convicção, mais firmeza antes de avançar. Mas o livro me mostrou que Deus trabalha com o que está disponível, com a mulher real, no estágio real, com as dúvidas reais. Ele não espera uma versão editada de nós, espera honestidade e disposição para crescer. Quando a mulher aceita quem Deus está formando, ela para de tentar provar valor o tempo todo. Para de se comparar com outras histórias. Para de se justificar internamente por ainda não estar lá. Ela começa a caminhar com mais leveza, porque entende que formação não é atraso, é cuidado, e isso traz descanso. Outro ponto importante é perceber que a aceitação do processo traz clareza para as decisões. A mulher deixa de viver tentando adivinhar o próximo passo perfeito e começa a responder com fidelidade ao passo disponível. Menos ansiedade, menos ruído interno, mais coerência entre fé, pensamento e atitude. Isso muda completamente a forma como ela vive a espiritualidade no cotidiano. Talvez você esteja ouvindo isso agora e percebendo que parte do seu cansaço vem da luta constante contra quem você é hoje. Uma luta silenciosa para ser mais segura, mais firme, mais resolvida, antes de se permitir avançar. Se isso ficou claro, eu quero te dizer: Deus não está te chamando para negar o processo. Ele está te chamando para amadurecer dentro dele. Aceitar quem Deus está formando não elimina dúvidas, mas impede que elas governem. Não elimina desafios, mas traz discernimento para enfrentá-los. A mulher deixa de viver reagindo à própria insegurança e começa a viver respondendo com consciência. E isso muda tudo. Agora eu quero encerrar orando com você. Se puder, feche seus olhos por um instante e apenas receba. Senhor, tu conheces o coração e a mente dessa mulher que está me ouvindo agora. Tu sabes das inseguranças que ela carrega, das comparações silenciosas, dos medos que tentam fazê-la recuar. Eu te peço com cuidado e verdade. Ajuda essa mulher a aceitar o processo que tu estás conduzindo. Tira dela o peso de precisar se sentir pronta o tempo todo. Traz clareza onde há confusão, descanso onde há cansaço, firmeza onde há dúvida. Ensina a caminhar com consciência, a decidir sem medo, a sustentar escolhas com paz. Que ela não se esconda atrás da sensação de ser improvável, mas cresça com maturidade dentro do processo que tu estás formando. Guarda a mente dela, acalma o coração, fortalece os passos. Que ela não viva paralisada pelo medo de errar,
nem pressionada pela necessidade de provar valor. Que ela viva alinhada com clareza, com leveza, com responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero te convidar a refletir e responder nos comentários com honestidade. Em que área da sua vida você ainda se enxerga como improvável quando Deus está te formando com cuidado e intenção? Escreva para se alinhar, não para se expor. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama a Deus, mas se sente pequena diante do processo. E se inscreva no canal Entre Páginas e Revelações para continuar caminhando comigo. Aqui nós não aceleramos processos, nós amadurecemos com consciência.